e das audiências públicas, enfim. Então, aqui a minha ideia era falar o que a gente precisa, né? Então, a gente precisa se atentar aos chamados do poder público. Às vezes, eles não são muito divulgados, mas a gente tem sempre que ficar de olho na Câmara, no site da Prefeitura, para a gente saber quando que elas estão ocorrendo. A gente tem que preparar as pautas anteriormente a participar desses espaços, porque muitas vezes o espaço de fala é reduzido para a população. Então, você tem que preparar a sua fala antes, para não chegar lá e não ter os argumentos suficientes para poder solicitar a sua demanda. Então, uma ideia de convocar os representantes também, então falar com os conselheiros, com associações de bairro, com os coletivos do município e também organizar as reuniões públicas para falar sobre os assuntos da cidade. Então, faz uma reunião aberta, se você tem um coletivo, se você é um representante de uma associação de bairro, para que as pessoas interajam e saibam o que está acontecendo no município, porque às vezes as pessoas não têm acesso, né, à informação do que está acontecendo, o que não está. E daí também a ideia é conversar com os vizinhos, né, porque de repente um vizinho está mais engajado, daí você consegue colocar uma demanda, participar desses mecanismos, né, das audiências, das conferências, do orçamento participativo e também organizar para ter um representante no Conselho Municipal. E a ideia geral é que você fique de olho, se envolva, tenha uma atuação, exerça a sua cidadania, já que, por enquanto, a gente ainda tem o direito de fazê-lo, né? Então, eu organizei aqui alguns sites, né, que você pode ficar de olho. Então, o Observatório Cidadão de Piracicaba está sempre divulgando essas atividades, e a gente também faz um monitoramento das políticas de transparência, de participação. Então, a gente consegue antecipar, né, e colocar a data e divulgar. O Observatório Social de Piracicaba, que já faz um outro trabalho, que é com as licitações, mas também não perde de se envolver com esse tipo de assunto, porque é o recurso do município que está sendo gasto, né? O portal da transparência da Prefeitura e o da Câmara, para você ver o que está acontecendo efetivamente, né? Então, os gastos que esses dois poderes estão tendo aqui na cidade. E também o portal dos conselhos, porque lá geralmente eles divulgam as reuniões, o que eles estão fazendo, quando que vai ter uma próxima atividade. Se vocês quiserem, eu posso disponibilizar a apresentação depois e vocês conseguem anotar mais rápido. Enfim, e daí a ideia é, se eu não conseguir participar, se eu for impedido, não sei, se tiver algum problema em relação a isso, a quem eu devo reportar, né? Então, se eu for impedido pelo poder público de participar de algum desse tipo de mecanismo, a gente tem a Defensoria Pública do município, o Ministério Público. Se a gente encontrar alguma irregularidade, a gente pode reportar isso ao Ministério Público para fazer uma verificação. E daí, numa situação mais de querer saber informações e a gente não conseguir achar no site ou nos portais públicos, a gente tem o Serviço de Informação ao Cidadão, que é o SIC, tem tanto da Câmara quanto da Prefeitura, e a Ouvidoria, que também é um serviço parecido com o SIC, né? Enfim, então, como que a gente pode entender que a educação e a participação, elas caminham juntas? Então, que a cidadania está atrelada ao indivíduo que conhece seu lugar na sociedade e como fazer para influenciar o espaço que ele vive. A educação tem o papel de fornecer ao indivíduo todos os subsídios para uma formação que seja emancipatória, então que ele tenha liberdade, que ele tenha os instrumentos para participar. A educação deve trabalhar com conceitos diversos que permitam ao indivíduo desenvolver o seu pensamento crítico. Então, não estabelecer que a educação vai dar apenas uma via de acesso à informação. Então, por que a gente tem que limitar o conhecimento, né? A gente não pode fazer isso. É praticamente uma violação, né? É uma violação de direitos, aliás. Então, conhecer os meios e as formas de atuação na sociedade é possível
que cada vez mais os indivíduos se envolvam com as políticas num papel mais participativo. Então, a ideia é que as pessoas se empoderem dessas informações, desses mecanismos, e elas vão lá e participam e têm a sua fala e consigam ser escutadas, que também é uma das reclamações que a gente vê, que as pessoas vão até os mecanismos e elas não são escutadas, né? Então a gente tem que estabelecer umas estratégias de conseguir ser ouvido. E a participação não é apenas um dos caminhos para se integrar a opinião da população nas políticas, mas que ele é o principal eixo do reconhecimento das demandas sociais. Então a gente tem um histórico no Brasil de participação e a gente não pode deixar esse histórico morrer, assim, porque a estrutura do Estado é muito grande para a gente conseguir atuar diretamente em quem está tomando a decisão. Então, esses mecanismos, eles são importantes para a gente cada vez mais alcançar quem está tomando a decisão. Então, o que a gente pode concluir aqui da fala, né? Que é necessário conhecer a política e a estrutura estatal que ela está inserida. Então, como que está a política municipal da educação? A gente tem que saber quem que está organizando, quem que vai repassar o recurso, como que está o Conselho Municipal da Educação, quem que está lá, o que eles estão conversando, que pauta é essa que eles estão dividindo, né? Que é urgente entender quem são os órgãos que organizam as ações e as diretrizes. A política nacional da educação, ela é bem estruturada, mas a gente consegue ver falhas no processo, né, de implementação das políticas. A educação e cidadania, elas caminham juntas para a formação de uma sociedade mais justa e igualitária. A cidadania está muito relacionada com a participação social, desse contexto que a gente está conversando. A participação social é muito importante para a definição das políticas municipais e principalmente no respeito à vontade da população, porque é a via mais rápida que a gente tem, né? Então não tem como eu aqui no município de Piracicaba falar com o governo do estado diretamente, né? É um pouco mais complicado de acessar esse tipo de conversa do que se a gente conseguir primeiro a Secretaria da Educação, depois o Conselho, depois a Prefeitura e daí em seguida, né? E também que é urgente a organização para a atuação nas políticas. Então, é isso. Eu queria agradecer mais uma vez o convite. Isso aqui era mais para a gente estabelecer uma conversa e entrar no jogo, que eu acho que é a parte mais legal, gente. Obrigada pela atenção. Bom, eu queria agradecer você, Michele, pela apresentação, ótima apresentação, aliás, porque dá um embasamento para a gente conseguir discutir mais a fundo, né, essa política que ela é tão importante aí na nossa sociedade. Mas antes da gente ir para a mão na massa de fato, eu queria saber se, porque vocês estão muito quietinhos aí, né? Se alguém se sentiu provocado, tem algum outro ponto que quer trazer aqui para a discussão, para que depois a gente possa partir aí para a atividade. A Laura? Eu quero aproveitar aqui que o tema é educação e convidar todas que estiverem interessadas a participar da reunião no dia 18/4, na Centre, às 18h30, do Conselho Municipal da Mulher, que nós vamos estar discutindo duas pautas. Uma delas é a Comissão Temática de Educação para a Igualdade e Cidadania. Então, convidar todas, estão todas convidadas. Ótima pauta. E é bom para enriquecer a nossa discussão, se mais mulheres puderem estar presentes, para que nós possamos fazer essa discussão. E a definição de cronogramas de datas e locais e temáticas de reuniões do Conselho Municipal da Mulher nos bairros. Então, estão todos convidados. Legal. Obrigada. Legal. Mais alguém? Se alguém tiver alguma dúvida também, fica aberta aos questionamentos, ou crítica também, fique à vontade. Não? Não. Então, oi? Jogar? Então, bora. Legal. Então, agora, Laís, você quer conduzir o jogo?
falar rapidinho qual que é o intuito da nossa atividade agora. Não é um jogo especificamente, é mais uma dinâmica para a gente se movimentar e para a gente conhecer algumas coisas diferentes. O que nós pensamos de atividade é assim, eu vou entregar para vocês aqui, e eu preciso de mais 3 pessoas fora essas que estão sentadas aqui na mesa para se voluntariarem. Ninguém? Gente, vamos ajuda, né? Oi? Não, para participar da atividade. É porque a gente está com 13 aqui, né, nas mesas. Não, vocês que estão aí na mesa já vão participar, estou contando com vocês. Mais 3 pessoas fora essas que estão na mesa. Exatamente. Se não se voluntariarem, a gente vai ter que escolher, hein? É, gente. Isso aí. Não, mas vão também. Não precisa só de mais 3. Isso. Gente, é de boa, assim, a atividade. Vocês só vão precisar ler o negócio e encontrar o parzinho. Tipo, é super sossegado, não vai perder o braço, ninguém vai morrer. Então, tá bom. Tem que escrever? Tem que entrar na roda, então. Beleza. Mas como você vai escrever se você não jogou? Então, gente, vai funcionar assim. A gente separou aqui 8 pessoas que são personalidades da educação no Brasil. E essas pessoas, elas têm alguns pontos de vista, elas atuaram muito fortemente com essa pauta da educação e elas estão defendendo algumas visões específicas. O objetivo de vocês é encontrar os pares. Eu vou entregar uma folha para cada um. Uma dessas folhas é um rosto e a outra folha é uma descrição. Então, vocês vão ter que se encontrar a partir da descrição e a partir do que vocês estão analisando da foto, analisando do período que a pessoa estava viva, quem que é o seu par. Fechou? Vamos fazer isso em 5 minutos? Isso. Agora... Não sei se todo mundo ouviu, mas são educadores e educadoras brasileiros, muito importantes para a construção histórica do Brasil e da forma de pensar a educação hoje. Vamos ver se vocês conhecem todos. Não vale olhar no Google. Não. Não, mas agora além da descrição vai ser fácil achar. Gente, podem levantar. E aí, agora é a hora da ação. Vamos lá. Vamos levantar, vamos se encontrar, conversar com as pessoas.
mundo casou já? Todo mundo se encontrou? Sucesso. Pode ser. Beleza, agora a gente vai passar o microfone e quem tiver com a descrição vai ler e vai falar quem acha que é a descrição, tá? Vocês podem ler ou vocês podem fazer uma síntese de como que era a visão dessa pessoa, como vocês acharem melhor. Mas você pode só ler o nome dela primeiro? Antonieta de Barros. Acreditamos que seja. Ingressou na Escola Normal Catarinense aos 17 anos e logo após se formar fundou um curso particular com seu nome para alfabetizar e dar oportunidade à população carente. Foi a primeira mulher negra a integrar a Assembleia Legislativa de Santa Catarina em 1934. Foi educadora, jornalista e escritora. Militou na Frente Brasileira para o Progresso Feminino, lutando pelos direitos das mulheres. Defendia que toda ação precisa de um instrumento. O instrumento básico da vida é a instrução. Se educar é aprender a viver, é aprender a pensar. E nessa vida, não se enganem, só se vive plenamente o ser que pensa. Os outros se movem, tão somente. Educar é ensinar os outros a viver. Ela mesma. Ela mesma, muito bem. Certo. Bom, o meu educador, Paulo Freire, nasceu em 1921, faleceu em 1997. Pernambucano, defendia as transformações radicais para a educação. Entre suas inúmeras contribuições estava a da necessidade de valorizar o conhecimento popular, integrando a pedagogia. Defensor incansável de um ideário democrático, acreditava que a educação era a maior das armas contra a opressão e que a autonomia dos educandos deveria ser a principal conquista do fazer educativo. E vamos fazer isso sempre na educação, né? Acho que é isso que a gente tem buscado. Para ele não existe ensino sem aprendizagem, em uma relação interdependente de profundo respeito entre educador e educando. Foi secretário municipal de Educação em São Paulo, quando coordenou a implementação do Estatuto do Magistério, discutiu amplamente os direitos dos profissionais da educação, apoiou as discussões sobre gestão democrática e lutou arduamente pelo direito irrestrito à educação pública para todos. Em 2012, foi declarado patrono da educação brasileira, Paulo Freire. O que vocês acham? Sucesso, eles também. Vocês estão muito bem, gente. Estão indo bem. O nosso nós acreditamos que seja a Maria, né? Teresa Egler Mantoan, isso. Pedagoga, mestre e doutora em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas. Professora colaboradora da Universidade Estadual de Campinas e dedica-se nas áreas de pesquisa, docência e extensão ao direito incondicional de todos os alunos à educação escolar de nível básico e superior de ensino. Uma das maiores defensoras da educação inclusiva no Brasil. Acredita que a escola tem que ser o reflexo da vida do lado de fora e o grande ganho para todos é viver a experiência da diferença. Se os estudantes não passam por isso na infância, mais tarde terão muita dificuldade de vencer os preconceitos. A inclusão possibilita aos que são discriminados pela eficiência e pela classe social ou pela cor que por direito ocupem o seu espaço na sociedade. E se isso não ocorrer, essas pessoas serão sempre dependentes e terão uma vida cidadã pela metade. Alguém sabe? Acertamos? Tá certo, Oh, tá beleza. certo. Muito bem. E é incrível, está muito alinhado com o que a Michelle trouxe, justamente com essa questão de que a educação para todos, e não somente para aqueles que são considerados normais pela sociedade. Inclusive em questão de deficiência, em questão de todos os aspectos indicadores sociais. Bem, a gente acredita que esse é o Florestan Fernandes. Envolvido com a questão indígena no país, atuou fortemente na defesa da escola pública e da atenção aos desenvolvimentos integral dos estudantes. Foi ministro da Educação e depois chefe da Casa Civil no governo de João Goulart. Deposto pelo golpe civil-militar em 1964. Após retornar do exílio, implementou junto ao governo de Leonel Brizola, no estado do Rio de Janeiro, os Centros Integrados de Ensino Público.
uma das principais políticas de educação integral no país e que trouxe à tona a necessidade de integrar a assistência social às ações educacionais. E aí? Vocês estão trocados. Não? Eu acho que esse aqui não é a Florestan, não. Não? Darcy Ribeiro. Esse aqui? A foto? Passa a foto. Eu não me lembro do Florestan ter tido algum cargo. Vamos ver então o Darcy Ribeiro. O que a gente achou que era o Darcy Ribeiro. Sociólogo, tinha como ideia central em seu pensamento que a educação teria a capacidade de transformar a sociedade e a escola seria uma instituição prioritária de fortalecimento do que ele chamava de cultura cívica, a atenção ao interesse comum, aquilo que é público. Defendia que a democracia era a liberdade de educar e o direito irrestrito de estudar. Foi árduo debatedor da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB, aprovada pouco tempo depois de sua morte, e que enuncia o direito à educação integral. Foi um dos principais advogados pelo piso salarial dos professores, pela eleição de diretores pela comunidade escolar, incluindo estudantes e familiares, e pelos mecanismos de gestão democrática e participativa nas instituições educativas. E aí? E aí? O que vocês É o acham? Darcy ou não é o Darcy? E agora? Eu achei que se fosse o Darcy por defender os professores, ele trabalhava muito pelo educador, né, na verdade. Na A verdade. única coisa que eu lembrava dele era isso. E agora? Estão trocados. Na verdade, vocês estão trocados. Tá, então o sociólogo é o Florestan Fernandes. E o Darcy foi envolvido com a questão indianista no país e atuou fortemente pela defesa da escola pública. E é também pegadinha, né? Porque se for parar para analisar, eles viveram em períodos muito parecidos e viveram exatamente a mesma idade. O nosso, a gente acha que é o Milton Santos, que é bacharel em Direito. Sua notoriedade vem dos longos anos de conhecimento dos problemas urbanos que afetam as nações subdesenvolvidas nos dias atuais, sendo por isso respeitado mundialmente. Era um dos expoentes mais conceituados no movimento de renovação crítica da geografia. Ele foi secretário de Estado do Planejamento e subchefe da Defesa Civil do governo de Jânio Quadros. Sofreu perseguições políticas e exilou-se na França, onde pôde doutorar-se em geografia. Autor de diversos trabalhos e livros acadêmicos, suas obras são editadas em diversos países. Apesar de ter se graduado em Direito, ele desenvolveu trabalhos em diversas áreas da geografia, em especial nos estudos de urbanização do Terceiro Mundo. Foi um dos grandes nomes da renovação na geografia brasileira, ocorrida nos anos de 70. Muito bem, tá certo, é isso mesmo. Parabéns. Aê! Achamos que a Macaé Maria Evaristo dos Santos é graduada em Serviço Social pela Pontifícia de Minas Gerais, mestre em Educação pela Faculdade de Educação, professora da Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte em 84, onde atuou na coordenação e direção de escola pública. Atuou como gerente de coordenação da política pedagógica, secretária adjunta e secretária municipal de educação no período de 2004 a 2012. Foi professora no curso de magistério intercultural indígena e coordenou o programa de implantação de escolas indígenas em Minas Gerais no período de 97 a 2003. Ela fez muita coisa. Atuou como secretária de alfabetização, diversidade e inclusão do Ministério da Educação 2013 a 2014. Foi secretária de Estado de Educação de Minas Gerais até o momento de 2018, onde desenvolveu um trabalho pautado na inclusão, na diversidade e na equidade.
Conseguiu implantar o cumprimento do piso nacional do magistério e começou a implementar uma política de educação integral no Estado. Criou a campanha Afroconsciência, que tem o objetivo de fomentar ações nas unidades escolares para a superação do preconceito racial, na busca pelo reconhecimento e valorização da história e da cultura dos africanos e na formação da sociedade brasileira, além de incentivos que enfrentam o racismo e promovam a igualdade racial no âmbito educacional do Estado. Muito bem, é ela mesma. E a nossa é a Eda Luiz, já foi professora em escola rural e na antiga Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor, a FEBEM. Atualmente é coordenadora pedagógica do Centro de Integração de Jovens e Adultos, CIEJA, de Campo Limpo, em São Paulo. É responsável por tentar desenvolver um modelo de escola democrática. Aqui tem outras características dela. O CIEJA surgiu com a proposta de atender alunos excluídos da educação, estudantes que haviam sido expulsos de outras escolas, alunos que simplesmente não encontravam vagas, pessoas com deficiências em escolas adaptadas, meninos e meninas que cumpriram medidas socioeducativas e dependentes químicos que encontravam lugar onde seriam bem-vindos. Então, ao comparar o CIEJA com outras escolas, avalia que estas não acreditam que seja possível fazer uma educação diferente. E afirma que esse é o meu maior desafio, fazer com que as pessoas acreditem em outras possibilidades. É ela mesma, tá certinho. Muito bom, pessoal. Eu acho que vocês encararam bem o desafio, foram muito bem. E vocês acharam fácil a dinâmica? O que vocês acharam? Qual a dificuldade que vocês encontraram aí nisso? Tem que ter um conhecimento mínimo prévio, por exemplo, da educação, porque senão você não conseguiria vincular uma figura ao quem ela foi, ou quem ela é. E vocês acham que a gente está conhecendo bastante quem são as personalidades que estão lutando pela educação hoje e que já lutaram em algum momento? Sim? Legal. Se a gente está conhecendo as personalidades da educação do Brasil, né, que ainda lutam e já lutaram bastante para a conquista desses direitos tão importantes para a gente. Eu também acho que se é isso que eu estou entendendo que você está colocando, é um momento que a gente está realmente tomando conhecimento de algumas figuras que atuaram e estão ainda atuando, como esse caso aqui que nós vimos, e que, na verdade, eu até desconhecia. Nem o nome dela eu sabia. Só deu para somar pela cor dela, né? Pela negra e pelo trabalho que ela desenvolve junto à raça negra. Aí deu para somar, mas são pessoas que exercem um trabalho magnífico e, no entanto, pouco conhecimento que a gente tem deles, né? Esse é um momento importante para isso. Eu gostei muito de quantas mulheres estão atuando nisso, né? Ótimo. Então, você quer já mandar a próxima dinâmica? Ainda não. Pode ser? Pode ser? Agora, a gente tem um outro desafio, um desafio mais difícil. Vocês vão ter que formar comissões, e vão ser 4 comissões. Então, por exemplo, vai ter a comissão Paulo Freire, vai ter a comissão, mostra aí que comissão vocês, Antonieta de Barros, Darcy Ribeiro, acho que a gente colocou para escanteio. Quais são as comissões que... a gente vai formar 4 comissões ao todo, e o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão analisar o Plano Municipal de Educação de Piracicaba a partir dessa perspectiva dessa comissão que vocês estão representando. Isso. Exatamente. A visão que você traz. Às vezes é inclusão, às vezes é alguma coisa de participação popular. Não é essa visão, não necessariamente no mínimo da letra, mas... Sim. E a partir de agora, todos vocês viraram vereadores e vereadoras. E vocês precisam estar muito atentos para fazer essa política, porque ela vai valer para todo mundo. Legal. Só antes da gente passar aí para a atividade, queria passar o microfone aí para Nancy, para ver o
para ela falar um pouquinho, né, sobre essa dinâmica, como que está sendo essa experiência da fast food aqui dentro da Câmara e a importância, né, desse tema educação para dentro da casa. Então, queria... Então, até peço desculpas, cheguei um pouquinho atrasada, que nós estávamos tentando fechar uma consultoria da Câmara para o plano diretor, que chega nessa casa em setembro, com a Unimep, está indo bem, né? Quanto às práticas, né, do fast food e também dos temas escolhidos por vocês, olha, tem vários pontos, eu não me programei assim, não organizei, mas, por exemplo, uma prática como essa, eu acho que tem um lado da gente conhecer e tem um lado também, estava falando para si, eu falei, poxa, que bacana, tem tanta gente que luta por coisa boa e muitas vezes a gente não conhece nem o nome. E a educação, né? A educação está sempre em evidência. Eu acho que é uma maneira gostosa, prática. Nós tentamos, eu acho que tem um grupo bom, mas a gente tentou trazer o pessoal da educação, né? Nós estamos com contato próximo, tanto com a rede estadual quanto municipal, mas a gente tem dificuldade pela carga horária e tal. Mas eu tenho assim, a impressão que tanto o passado a gente trabalhou segurança, hoje a educação tem mais duas, né? Nós temos mais duas oficinas. E eu, pelo menos, eu acho que assim, que a percepção para a gente fica de uma forma mais fácil e inclusive para multiplicar, se essa é a ideia também. Porque eu tenho certeza que vários aqui trabalham com instrumentos de democracia participativa. E muitas vezes a gente fala, nossa, né, outro dia mesmo, estudo de impacto de vizinhança, não vou me estender. Falo, mas o tema é difícil, mas a gente precisa entender o tema. Mas ele é difícil. E como que a gente faz para isso ficar mais palatável, né? Como que a gente faz para mais digestivo, né? E a gente tem essa dificuldade. Muitas vezes a gente quer passar um contexto enorme, e às vezes é estimular. Então, eu acho que tem feito isso, e vou aproveitar, Matheus, acho que para deixar dois convites. Um para consultar os outros conteúdos que estão no site da Escola do Legislativo, está aqui a Andréia, que já trouxe uma temática da Advocacy, agora está com o sábado inteiro conosco. Amanhã tem plano diretor, questão dos parques lineares, né? E tem todo um conteúdo aí. E tentar trazer para as próximas oficinas nossas, cada um trazer mais uma pessoa, é mais uma pessoa que acaba se contagiando, né? E essa mesma dinâmica, nós estamos trabalhando no Jardim Oriente, com as comunidades de lá, e essa agenda vai entrar no site, mas tem um limite de jovens, o Totó também é de lá, a Laura é de lá. A gente vai entrar com uma dinâmica lá junto com vocês, né? Então tudo isso está no site, mas assim, eu achei que assim, dá uma esperança e vocês acabam passando uma metodologia que dá para a gente pensar em cada espaço que a gente está, tá? Desculpe, eu acabo me alongando. Sem dúvida. Muito obrigado, então, mais uma vez pelo espaço, né? E vamos aí, então, mudar a política municipal, né? A partir desse pensamento. Então, para não dar briga, eu vou fazer, tipo, 1, 2, 3, 4, tá? Para a gente dividir aí e depois a gente fala qual é a comissão que vocês vão ficar. Tudo bem? Então, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, e aí? 3, 4. Pronto. E daí, então, você guarde o número e a comissão 1 vai ser essa comissão aqui do Paulo Freire, tá? A comissão 2 vai ser essa do Florestan Fernandes. Quem é o 2? Cadê o 2? Cadê quem é o 2? Aqui. Pode ser. A comissão 3, vamos ser aqui a Macaé, né? Não, não tem problema. O importante é ter 4 pessoas, tá? E a comissão 4 vai ser a Maria Tereza. Não, não é essa.
É aquela ali. Isso. Gente, se vocês puderem cada grupo ir para uma mesa, melhor. Todo mundo achou sua comissão? Sim, fica à vontade. Querida, você é linda. Fala com a beleza, mas fala devagar que eu sou. 3. Vou falar. Não é ela. Acho que é ela ali. 4. Ali, ó. 1, 2. Não, falta uma pessoa. Mas não tem problema. Se ficar 4 pessoas, tá certo. Tá bom? Aqui tem 4, pode ser? O artigo 2 fica Macaé, né? Então vamos ficar aqui. Fechou. Acho que aqui tem uma pessoa a mais. Mi, você pode vir pra cá? Vai ali. Fica ali. E daí aqui fica 4. Pode ser? Ali tem 4 já. Não. Vamos falar. Fala pra. Deixa eles lerem, porque acabou de falar. Beleza. Melhor falar já. Artigo 2º. Esse fica com o artigo 2? Macaé? Anota aí. O Paulo Freire tem que ser esse daqui, né? Ele é democrático. Sim. Paulo Freire. Pode ser? As outras duas, eu não sei se elas fazem. Uma é igualdade racial. Não, igualdade racial não é Macaé. Quais são as outras duas? A outra é a Ida, que trabalha a questão da inclusão da pessoa. E o outro é o Florestan, que trabalha também a questão de emancipação por educação popular. E aí? Então, esse também para garantir o desenvolvimento das comunidades escolares. Vai ser o Florestan. É o maior também. Tem. Gente, agora tem uma tarefa específica para cada uma das comissões. Pode discar. Então é o seguinte, cada um desses grupos, cada uma das comissões vai ficar responsável por olhar para um artigo específico e refazer ele de uma forma que vocês achem que aquilo vai funcionar e a gente vai garantir que não dê errado. Então o que cada grupo vai ter que fazer? Esse é o grupo da EDA. Não. Paulo Freire. O grupo do Paulo Freire ficou com o artigo 10. Então é pra vocês olharem o artigo 10. Qual que é o grupo de vocês? Qual que é o 4? Maria Tereza. Pera, tem... Quantos grupos tem? 4. Então acho que é o segundo também. Tá certo? Não. Vocês pegaram... Gente. O segundo artigo inteiro. Tudo. Mas... pode deixar. Tá bom. Beleza, isso aí. Gente, qual que é o grupo de vocês? O 2?
Qual que é o 2? O Floresta Fernandes ficou com o artigo 9º, tá? E vocês também ficaram com o artigo 2º, tá bom? Então, ó, agora, o que vai acontecer? Cada comissão vai ter que escolher um relator ou uma relatora para poder ouvir todos os pareceres que cada vereador e cada vereadora vai dar. E cada parecer significa que vocês vão escrever modificações. Então, vocês vão ler o artigo atentamente e vocês vão adicionar ou excluir alguma coisa que vocês acham que tem que acontecer nesse artigo. O relator ou a relatora vai fazer o crivo final disso. Então, vai pegar e vai redigir o texto que vai constar na lei que vai ser votada, tá bom? Gente, tem 15 minutos, só para avisar. 15 minutos.